fica se sentindo que é inferior às outras pessoas, que nada que você faz é bom o suficiente, e aí você pega para mudar e se esforça, mas quando viu, errou de novo e não conseguiu ter êxito no que você queria, e você vai se sobrecarregando, e sempre os outros são melhores, e você sente uma culpa, você sabota, você acha que você é um fracasso. Algo assim já passou pela sua mente, ou está passando? É sobre isso que eu quero conversar com você essa noite, tá? Vamos entender o que está por detrás desses pensamentos de autodepreciação e encontrar uma forma de mudar a chave desse pensamento. Só que eu já vou adiantar para você aqui o seguinte, tá? Esse é um tema, é um pensamento que tem raízes bem profundas. Então, sendo bem sincero, essa live vai te ajudar demais e vai te dar um parâmetro de ação para você já ir conduzindo e ter melhora, com certeza. Só que eu tenho que ser sincero. Resolver esse problema complexo que está aí há anos na sua vida, que tem raízes muito profundas, em uma live, se eu falar que eu ia resolver 100%, eu estaria mentindo e sendo negligente com você. Então, cientificamente não tem como comprovar isso e nem tem essa efetividade toda, mas com certeza esse conteúdo pode te ajudar e muito a iniciar seu processo de transformação. Conforme você for tomando consciência com esse conteúdo aqui, o melhor vai ser você ir fazendo suas anotações e procurar ajuda caso ainda não esteja sendo acompanhada por um profissional, tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, sou terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família e também sou treinador de habilidades socioemocionais. Às vezes atuo também como auxiliar técnico, em alguns casos judiciais. Tá? Então, obrigado pela sua atenção aqui e hoje a gente vai falar sobre essa autoinsuficiência, autossabotagem, esse pensamento de que eu não sou bom o suficiente, eu sou fracasso, nada que eu faço é bom. Vamos entender os pormenores, tá, desse pensamento. Eu gostaria, gente, que você pegasse o papel e caneta, porque aqui eu vou estar falando os sintomas, eu vou estar falando os pormenores por detrás, os pensamentos que você carrega, as alternativas de você pensar diferente, o que você conduzir, e também eu vou estar entregando tipo uma avaliaçãozinha para ver se você realmente tem esse problema. Tá? Então vai ser bem completo, bem completo. Deixa eu ver os pormenores aqui da live que eu ainda não fiz. Encaminhar para algumas pessoas, chamar uma galera, tá? Porque tem umas pessoas que estão no grupo e eu ajudo elas a lembrar da live. Se você quiser fazer parte do grupo, manda uma mensagem para mim no privado, eu quero ser lembrado, que eu te coloco no grupo, tá? E assim que a live começar, eu já mando para a galera, tá? E aí fica mais fácil você acompanhar e não perder esse conteúdo. Ok? Pronto. Então bora lá falar sobre esse pensamento. Antes de tudo, né, essa live vai fazer conexões com outras inúmeras lives que eu já fiz aqui. A live de comparação, a live de culpa, a live de crença, a live de pensamentos catastróficos e outras que talvez eu até nem me recorde, porque já está sendo 2 anos ali conduzindo esse conteúdo, tá? Então, esse pensamento, ele é uma manifestação de uma crença que você tem sobre si mesmo. Antes de tudo, vamos entender isso. Isso é uma crença que você tem sobre si. Com base nas experiências que você teve, tá? Com o que você ouviu sobre você dos outros, principalmente, né? Não tem como fugir, principalmente de pai e de mãe, de pessoas próximas de você, pessoas que você tinha... vamos dizer assim, um significado, tipo assim, às vezes que você escuta de uma professora, de alguém que você tem um interesse romântico, de um ex-namorado, de uma paquera, de um irmão, de um tio, de um primo, de um pai, de um avô, de uma avó, né? Lógico que depende do grau de vinculação e importância que ele tem, essas coisas podem te afetar naturalmente, tá? Só que tudo isso também vai estar pautado na interpretação que você fez dos fatos,
tá? E é uma disfunção de pensamento. Geralmente você vai interpretar, a gente interpreta os fatos distorcidos e acabam gerando essa interpretação, causando essa consequência, tá? E ela pode acabar desencadeando na gente comportamentos compensatórios diante do que a gente escutou, tá? E sempre esse pensamento de não sou suficiente, eu vou fracassar, eu não sou boa como os outros são, eu não consigo fazer nada direito, tudo isso vai estar associado a um parâmetro. Veja só, se você está se nutrindo de que você é um fracasso, é porque antes você tem que saber o que é fracasso. Para você saber o que é fracasso, às vezes você tem que saber o que é sucesso. Porque se eu não tivesse parâmetro, eu não ia estar me sentindo um fracassado, eu nem sei o que é fracassar. Então, quais são os seus parâmetros? E aí, com base nas metas que você vai colocando para você, nos objetivos, nas expectativas que você coloca, tanto sobre si, sobre os outros, tá? Você vai se cobrando. E aí vai tendo uma exigência perigosa. E fica rígido aos erros. E erro vai ser quando você não está, quero fazer tal comportamento, quero ter tal hábito em tanto tempo, não consigo, errou, entre aspas, tá? Aí você vai ficando com esse pensamento de se colocar para baixo. E também ela está relacionada à comparação. Esse pensamento está relacionado à comparação. Porque senão não teria por que eu estar me sentindo ruim. Se eu estou me sentindo ruim, achando que eu não fiz bem o suficiente, que eu não estou sendo bom, é porque eu tenho parâmetro de que alguém está fazendo, está sendo bom, e só eu sou o problema, e só eu sou o defeito, só eu sou inútil. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Vamos entender esse padrão. A gente ainda está entrando aqui nas raízes. Tá? Então eu já deixo aqui uma pergunta de intervenção logo de cara, aqui no início da live. Geralmente eu deixo um pouco para mais tarde, mas já começo uma pequena intervenção aqui que eu quero que você anote. Qual é o seu parâmetro? Se você está falando que você é um fracasso, é inútil, não é bom o suficiente, só faz as coisas erradas e tal, é porque você tem um parâmetro. Qual é o seu parâmetro? A quem ou ao que você está só comparando? Às vezes pode ser alguém externo, amigo, vizinho, chefe, sei lá o que, ou às vezes pode ser uma comparação com uma projeção do eu futuro. Eu gostaria de estar, mas eu não me comparo com ninguém não. É que eu sei que eu gostaria de estar ali, e aí por eu não estar ali, não tendo tal hábito que eu acho que eu sei que eu consigo, eu não faço, aí eu fico me achando mal. Aí percebe o paradoxo? Ao mesmo tempo que você é sua própria base de achar que você consegue ser melhor, você acha que você não dá conta e você não faz, quanto você mais não faz, mas você se deprecia, mas ao mesmo tempo que você sabe que você poderia ser mais. Ai, que confusão que fica na cabeça. É muito comum essas confusões aparecerem na minha frente no meu trabalho. E a gente vai desvendando e vai desmistificando ela, tá? Então, se você se sente confuso, que a sua cabeça é uma noia, tá tudo bem, tá? Você não é único, você não está sozinho, mas tem como desvincular isso. Por isso que é importante procurar um profissional. O profissional já está acostumado com isso daí. E quando você falar essas noias, ele vai saber acolher, entender e ajudar até a te organizar a falta de conexão mental que você possa estar tendo, tá? Agora, quando você abre isso com outra pessoa que não é profissional, essa pessoa vai ficar irritadíssima, não vai entender, pode até gerar uma briga, uma discussão, tá bom? Então, primeira intervenção, qual é o seu parâmetro? E depois você vai se questionar, é real esse parâmetro? Está nas mesmas condições? Porque fulano na minha idade já tem tanto, já fez isso, já fez aquilo. Beleza. Você conhece a história de vida do fulano? Quais foram as pré-condições? Porque às vezes ele está com, 30 anos e conseguiu tal condição, mas na verdade às vezes ele estava preparando e teve uma base, uma estrutura e oportunidades que você não teve. Então não faz sentido você comparar queijo com goiabada. Tá? Aí já começa o começo da intervenção. Está sendo real? Olhe para a sua realidade, para as reais habilidades, condições, históricos de vida, fatores internos e externos, estrutura, e veja se o que você está colocando de parâmetro é real. Essas são as primeiras intervenções. Tá? E aí se questiona o que você coloca na sua mente. Porque tudo isso, gente,
essa sensação, esse peso, essa cobrança, essa crítica, essa sabotagem, esse se denegrir, se colocar para baixo. Eu nunca vou ser uma mãe boa, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa profissional, eu não consigo fazer isso, eu estou insegura, se eu fazer tal coisa não vai estar certo, se as pessoas não gostar. Tudo isso acontece aqui, ó, na sua mente. Então o que você anda colocando na sua mente? Qual é os diálogos internos que está tendo aí na frente? Eles são reais? Eles são embasados em quê? Quais são as raízes dele? Começa a questionar isso, tá? E passe então a tirar esse consumo constante de ficar só se alimentando e focando nas suas imaginações, nas suas projeções mentais que podem estar distorcidas, e preste atenção para os fatos. Para os fatos, o que realmente você realiza e você não está vendo o que você está fazendo. Quais são as suas ações concretas? Porque o que nos define, o que importa no final das contas é a minha ação, é o que eu executo, tá? Lógico que a gente tem que fazer um filtro e ter bons pensamentos, mas nem sempre a gente tem. Às vezes a gente tem, todo mundo, até eu, tem pensamentos ruins. Agora, não é porque eu pensei em algum momento de raiva matar alguém que isso me torna um assassino. Eu não sou um assassino porque eu pensei em matar alguém. Eu sou um assassino se eu matar alguém, tá? Então, cuidado com o que você pensa e preste atenção nas suas ações, nos fatos. Pense nas coisas que você fez, que você teve mérito, nas habilidades que você conquistou, nas que as outras pessoas falam de você, tá? Veja os seus atos. Essa é uma auto-orientação. Veja os seus atos. O que você realmente executa. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Eu acabei não perguntando sobre como que tá, como tá o áudio para vocês, como tá a minha voz, tá? Essa live, gente, vai ser um pouquinho mais extensa, viu? Você que tá vendo a gravação já tá vendo, né? Mas eu gosto de fazer lives definitivas, que eu falo, né? Lives que praticamente um conteúdo só aqui, um vídeo só, vai ser extenso, mas vai estar entregando praticamente tudo que você precisa saber sobre esse tema. Não que você está impedido de procurar mais, porque eu acredito que por isso que eu faço live. Eu acredito que a transformação vem através do conhecimento. Quanto mais eu adquiro conhecimento, estudo, vejo informações sobre essa área, meu campo de visão, minha visão de mundo aumenta e eu fico melhor para mudar, para resolver e assim vai, tá? Então vai anotando aí, o áudio tá bom? Dá um feedback aí, fala, tá bom, tô ouvindo, tá? E já vai chamando gente, tá? Tem muito água para rolar aqui, e mesmo se ela perder o início, ela assiste a gravação depois, mas o que há por vir ainda, tem como ela aproveitar. Então encaminha aí para filho, para esposo, para marido, para sogro, para sogra, para pai, para mãe, para irmão, para parente, para amigo de trabalho, para chefe. Encaminha aí pelo menos para umas 2 pessoas, acho que você consegue, tá? Matheus, o que vão pensar de mim? O problema é deles. Faça sua parte. Exercite um pouco uma reciprocidade aqui comigo, tá? Então bora lá. Então a pessoa, veja se você tem esses sentimentos aqui, tá? Ela vai carregar esse sentimento de falho. Eu sou uma pessoa falha, que cometo muitas falhas. Eu sou uma farsa. O que as outras dizem de bom pra mim é mentira, lero, são só porque são gentis. Eu sou uma farsa. Eu engano bem as pessoas, na verdade. Sou sem talento, não tenho nenhuma habilidade efetiva, útil para nada e para ninguém. Nada que eu faço presta, eu sou uma inútil. Tudo que eu faço dá errado, eu só erro, tá? Nada dá certo e não faço nada bem. Alguma dessas coisas passa pela sua cabeça? Em algum momento na nossa vida, é lógico que isso aqui acontece, tá, gente? Se a gente em algum momento da vida nunca sentiu isso aqui, é porque a gente está no outro extremo, que também é problema, que é que eu sou um arrogante extremo, tá? É normal às vezes a gente sentir isso daqui. O problema é quando isso vira meu
O áudio voltou? Que bom que você avisou. Porque o microfone acabou a bateria. Eu achei que estava carregado, mas não estava. Vou até já botar para carregar aqui. Me fala se o áudio voltou. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que falam? Quem sabe faz ao vivo. Quando o áudio voltar para vocês, me avisem. E fala de onde que eu estava falando, de onde parou, para eu continuar aqui com vocês. Tá? Estão me ouvindo? Dá um ok aí quando o áudio voltar. Para eu começar a falar com segurança. Voltou? Não voltou? Eu vou esperar vocês. O pessoal que está na gravação, que deu esse pormenor aqui, pode pular para quando o áudio voltar e eu entrar no conteúdo especificamente, tá? Qual foi a... Aparentemente o áudio voltou. Qual foi a última coisa que eu estava falando? Que vocês ouviram, tá? Não, mano, o problema não foi com você não. O problema foi que acabou o microfone, o áudio mesmo. O microfone está sem bateria. Então bora lá. Então eu tava falando de sintomas, tá bom? Sentir falho, uma farsa, sem talento, inútil, só erra, nada dá certo, não faz bem, ok? E isso está ligado a uma comparação. Sempre você vai estar se comparando a você mesmo ou a alguém. E pode estar ligado a coisas passadas. Ah, mas no passado eu fazia isso e hoje tal. Traumas não resolvidos, questões não resolvidas vão estar impactando nesse funcionamento hoje. Tá? Então é importante num processo... Por isso que eu falei que não dá pra gente resolver isso nessa live. Porque é importante nesse processo eu entender a sua história de vida e os padrões que você carrega das suas crenças e o que aconteceu com você. A raiz vai estar aí na sua história, tá? Então a gente tem que ter essa sabedoria, tá? E aí todos esses sintomas aqui tá relacionado também ao que a gente pode chamar de autocrítica. A pessoa se critica demais. É porque eu não consigo, é porque eu sou burra, não é porque eu tenho dificuldade. E aí nisso as pessoas às vezes nesse padrão tem o hábito de terceirizar responsabilidades e pedir para que outros façam coisas que eram para ela resolver. E elas se sentem incapazes, elas se sentem sobrecarregadas, elas se sentem no limite, assim vai. Isso afeta, né? É um reflexo também de uma autoestima abalada. A pessoa tem uma autoimagem totalmente destruída, ela não consegue reconhecer seus valores, suas virtudes, sua eficiência, sua eficácia, né? Tem um autoconceito totalmente desestruturado, e isso foi plantado e cultivado lá no padrão familiar, algo que se repete com suas experiências, tá? É uma visão negativa generalizada, dificuldade para achar soluções, facilidade para encontrar problemas, pensamentos catastróficos de que coisas ruins vão acontecer e ela geralmente não vai dar conta, não encontra soluções para esses problemas ruins, se sabota sem perceber. E muitas vezes as coisas que eu estou falando, gente, não é a pessoa que está pensando aqui e decide, como que eu vou me criticar hoje? É um comportamento automático, ou a gente pode chamar de um comportamento consciente, com coisas que a gente, quando a gente vê, já está fazendo. Eu tenho os meus, você tem os seus, tá? Autossabotagem, a pessoa se sabota no relacionamento, no emprego, no trabalho, nunca dá certo, nada dá certo, o relacionamento não dá certo, e eu tenho dedo podre. Às vezes é uma autossabotagem, a gente tem que ver quais são as raízes por trás disso. Eu falei que o problema hoje é complexo, e não existe solução simples para problemas complexos, tá? Às vezes eu sou assim, ok, às vezes acontecer, tá tudo bem, é normal. Tá? O ser humano não é uma máquina de produtividade e de bem-estar, não. Se acontece por um tempo e depois naturalmente eu consigo sair, ou se facilmente eu consigo sair, ou se eu consigo gerenciar com saúde, né, e resolver a situação, tá tudo bem. Agora, se isso me sequestra, me rouba, fica constante, me causa um mal-estar que eu não consigo lidar, aí começa a ser um problema. Aí eu recomendo procurar ajuda e um suporte, tá?
Muitas vezes está ligado também a essa perfeccionismo. A pessoa se cobra demais, se exige demais e quer o ideal demais, o idealizado demais, o perfeito nos mínimos detalhes. Tá? E perfeccionismo muitas vezes está ligado também à rejeição, à insegurança e assim vai. Eu já fiz uma live falando de perfeccionismo aqui, faz bastante tempo. E é uma distorção cognitiva, eu já falei sobre distorção cognitiva também. É um pensamento equivocado sobre si mesmo, sobre suas habilidades. Geralmente, esses pensamentos aqui autodepreciativos, que é o que eu estou listando, de sensações, via de regra são distorcidos. Eles não estão vendo a realidade como realmente é. Está sendo a interpretação distorcida porque o filtro daquela pessoa, a lente do óculos daquela pessoa, está suja, está arranhada, está tudo ruim. Porque isso está relacionado às crenças. As crenças são as lentes, né? Então, as coisas eu até vejo ali, só que está embaçado, eu vou ver um borrão. Então, esse conhecimento, a terapia, outras coisas vão te ajudar a limpar esse óculos, essa sua lente, para que você veja com mais clareza e nitidez a realidade dos fatos. E às vezes, quem usa óculos sabe. Volte e meia a gente tem que limpar a lente, não tem? A minha mesmo aqui tá meio ruim, ó. Volte e meia a gente tem que limpar a lente. Não é verdade? Então, volta e meia a gente tem que se questionar e limpar nossas crenças e nossos pensamentos. Tá? Então, lembre disso. Esse padrão de sentimentos e pensamentos que você tem é uma percepção. E isso causa muita culpa nas pessoas. Culpa por eu não estar sendo bom o suficiente para meus filhos, culpa por eu não estar sendo uma boa esposa, culpa por eu não estar sendo uma boa profissional, culpa por eu não estar conseguindo alcançar as minhas metas, e ela vai se denegrindo, quanto mais se culpa, mais bota para baixo, quanto mais se bota para baixo, mais se culpa, e aí fica uma coisa maravilhosa que não resolve nada. Tá? E geralmente a culpa está relacionada a uma percepção de alguma falha, seja consigo mesmo ou com outra pessoa. Tá? E sempre vai estar diante de uma expectativa de algo que você esperava. Então sempre tem um parâmetro pré-colocado que, via de regra, foge da realidade. E aí junta isso com uma dificuldade de lidar com frustração, com a dificuldade de resolução de problemas, de comunicação, com falta de inteligência emocional, com uma autoestima, autoimagem desestabilizada e com um padrão familiar que tinha cobrança, exigência e passava insegurança, a bomba está feita, estourou, pronto. E gente, esses padrões de pensamentos a longo prazo, eles vão gerando outros problemas, vão chamando outros problemas, vai virando uma bola de gato, uma nozeira, que depois é até difícil de desenrolar. E isso pode levar a pessoa para um estado de distimia ou estado depressivo, tá? E pode levar a pessoa a óbito. Como assim, Matheus? Óbito. Caso você não saiba, querido e querida, transtornos emocionais podem levar pessoas a óbitos, tá? Não diretamente igual um câncer, igual uma infecção, mas a mente e o corpo estão conectados. Quando a mente começa a dar ruim, o corpo começa a ficar ruim também. Às vezes eu tenho que fazer uso de medicamento, às vezes nem a minha higiene pessoal eu consigo fazer direito. Pode associar outros pensamentos autodestrutivos e começar a ter ideação suicida e executar essa ideação. Pode ficar mais aérea, mais desatento e sofrer algum outro acidente. Pode pegar uma infecção, uma outra doença e já está cansado, já está com uma energia psíquica ruim e assim falecer. Então, o transtorno emocional também coloca a sua vida em risco. O Brasil está em primeiro lugar mundial, ranking ansiedade, quinto lugar, ranking depressão e oitavo lugar, ranking suicídio. Então, se eu fosse você, eu buscaria conhecimento, se cuidar e procurar suporte emocional. Porque a tendência, se você não fazer nenhum movimento e não procurar ajuda, é das coisas piorar e sua vida não sair de onde você está. Ok? E essa culpa geralmente é ligada a coisa do passado, algum arrependimento, algum sentimento de algo que eu deveria ter feito melhor porque eu não fiz, tá? E eu já vou te dar uma outra intervenção aqui em cima da culpa, em cima desses pensamentos aí de insuficiência, de falha, de fracasso e tudo mais. Você tem que limpar a sua consciência e você vai ter que se atentar em algumas coisas. A culpa, por exemplo. Você estava com a intenção de causar esse dano que você acha que você causou?
Às vezes a pessoa está de boa e você está se culpando. Nossa, eu não dei atenção para ela. Nossa, a pessoa deve estar pensando isso. Um exemplo bem banal, pode ser outros mais complexos no seu caso. Às vezes a pessoa não está nem lembrando que você não deu atenção para ela, não está nem aí, não estava nem esperando isso de você e você está aí se culpando igual uma besta. Tá? Então cuidado com isso. Busque, então, ter consciência da sua intenção. Qual é a sua intenção? Você está com a sua consciência limpa de que você está dando o seu melhor? Você está com a sua consciência limpa que você está dando o seu sangue para fazer o que você tem capacidade para fazer? Isso não quer dizer comodismo, isso não quer dizer que você... eu nasci assim, eu sou assim, se me quiser desse jeito, pronto, acabou. Não, toma vergonha na cara. Não é assim não. Tá? Você tem que se desenvolver, você tem que se aprimorar, mas isso é um processo. Hoje, você tem consciência que você está dando o melhor que você pode dar hoje e continua aprimorando, aprendendo? Então, se isso está acontecendo, sua consciência tem que estar tranquila, você tem que estar bem, você tem que estar de boa. Tá? Então, se você está com a intenção certa de que você está fazendo o seu melhor, fique em paz. Continue se aprimorando, reconhecendo seus erros, pedindo desculpa, entrando em movimento. Lógico que eu não vou ser simplório que isso daqui vai resolver a parada, mas ela já vai te ajudar e muito. Ela vai te ajudar e muito. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá? Ficou alguma lacuna? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho que voltar nessa página ainda para falar de uma intervenção. Tá? Então quem está chegando aqui, gente, se pegou alguma coisa perdida, assiste a gravação depois, ok? E aí, veja se você também tem esses sinais aqui, ó. Não acredito na minha competência, na minha capacidade. E nem aceito afirmações de elogio das outras pessoas, porque vai ser tudo mentira, vão estar sendo gentis, não vão querer me falar a verdade. Tá? A pessoa não se atribui mérito e duvida de si sempre. Mas será que é? Mas será que eu estou fazendo bom? Mas fulano assim, mas fulano assado. É tipo aquela pessoa assim, se eu tirei nota boa na escola, nossa, tirei um 10, não, porque essa professora explica muito bem. Se tirasse uma nota baixa, poxa, eu não estudei direito, não consegui me esforçar. Ou seja, se ela teve mérito, o mérito é da professora. Mas, se deu uma coisa ruim, a culpa é minha. Você conhece pessoas assim, já teve atitudes semelhantes? Se tudo deu bem, não, foi situação, foi sorte, foi isso, foi aquilo, outro. Foi porque fulano me ajudou, mas foi porque ela é super boa, que ela explicava bem. E se dá ruim, você tem que entender o seguinte: se na hora que tem êxito, você percebe que os outros contribuíram, lógico que uma aula boa da professora ajuda, mas se você não estudar, não ter prestado atenção, você não teria tirado a nota. E quem fez a prova e raciocinou foi o seu cérebro, então o mérito é seu. Mas dependeu de um terceiro, então você não é 100% responsável por esse mérito, vamos pensar assim. Tá? Então você pode, talvez, dividir esse mérito com as pessoas, mas sem tirar o seu. O mesmo acontece, querido, minha querida, com a culpa. Bota a sua cabeça para funcionar. É inversamente proporcional. Se algo está dando errado ou não está funcionando, lógico que você tem que aprimorar, se desenvolver e perceber onde você está errando e consertar esse erro. Mas também pode ter uma outra pessoa que estava calhando, poderia te dando um suporte e não deu. Pode ser outra pessoa que lá na sua história no passado, te deixou alguma sequela, fez alguma coisa que você naturalmente não conseguiu resolver e está tudo bem, e ainda está marcada com isso e por causa dessa experiência ainda não se resolveu. Então, lógico que você tem a sua responsabilidade de intervenção, de mudar. Mas não foi você sozinha, o erro não é todo seu. Igual o mérito talvez não é todo seu, o erro também não é todo seu. Então comece a ter inversamente essa proporção que você já faz, e também isso vai te auxiliar a ficar tranquilo. Tá? Ok, e a pessoa se duvida de si, como eu já disse. Tá? Acho que dá para fazer isso. Vou fazer agora 6 perguntas. Essa pergunta eu peguei lá no nosso da questão do Marcos Lacerda, com o psicólogo, que eu pego o material deles aqui para preparar a live para vocês. Vão ser 6 perguntas e eu quero que você diga sim ou não, tá? Vai se anotando aí o seu sim e o seu não para ver como que você sai nesse... Não é bem um teste, né? Vamos inventar uma avaliaçãozinha aqui, tá? Sim ou não, para ver se você tem esse esquema de autodepreciação, de autossabotagem, né? De autocrítica e tudo mais.
Vou falar devagar. Pergunta 1, tá? Você nunca atribui o seu sucesso e sua vitória a você mesmo. Você nunca atribui o seu sucesso e sua vitória a você mesmo. É sempre o terceiro, fulano, a situação, ajuda e fatores externos. Sim ou não? Anota aí. Pergunta 2. Você sempre acha que os outros estão enganados quando eles parabenizam e te elogiam por competências ou realizações que você fez. Ou seja, o outro está enganado ou está sendo gentil quando ele vem falar alguma coisa, me elogiar, me parabenizar pela minha competência ou por algo que eu realizei. Então, você sempre acha que os outros estão enganados com essa atitude quando eles fazem isso? Sim ou não? Pergunta 3. Você nunca acha que é realmente bom naquilo que você faz. Mesmo que os outros gostem do seu desempenho e resultado, você continua achando que não é bom o suficiente, que você nunca acha que realmente é bom naquilo. Ou seja, seu pensamento é, não sou bom. Não, mas eu não sou bom ainda. Não, deixa eu não sou bom. Tá? Como que é? Sim ou não? Pergunta 4. Você vive com medo que os outros percam a imagem positiva que eles têm sobre você. Nossa, se fulano me visse assim, nossa, se os outros descobrissem que eu sou isso, nossa, que se os outros lessem a minha mente, nossa, você fica meio que com medo, com uma insegurança de que os outros percam a imagem positiva que eles têm de você. Sim ou não? Tá acabando. Pergunta 5. Conquistas ou sucessos são atribuídos a razões externas. Suas conquistas e seus sucessos são atribuídos a razões externas. Nunca a você mesmo ou a seus talentos. Sim ou não? Você tem Você tem a impressão de ser uma pessoa que enrola os outros o tempo todo. Que está dando migué, que os outros falam que é bem, mas na verdade você não é boa, você só está enrolando, você consegue passar essa percepção, mas isso não é realidade. Essa pergunta é se sim ou não. Olha, se você... A gente 6 perguntas, né? Se você respondeu sim para 3, já é um problema. Se respondeu sim para 4, já é bom procurar ajuda. Se respondeu sim para 5 ou 6, aí, olha, é certeza que você tem que procurar ajuda, tá? E essa live vai te ajudar já, mas vai ser só o primeiro passo, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Tá, no finalzinho vou deixar as outras intervenções. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês agora. Ok. Eu vou trazer essa reflexão aqui para vocês. Gente, entenda o seguinte, vê se faz sentido. Talvez o que está por detrás desse pensamento, dessa cobrança, você sabe do que eu estou falando, é porque você joga o seu pensamento lá no resultado e não no processo. Você joga esse pensamento lá no reconhecimento, na admiração, no ganho financeiro, no ganho relacional. E às vezes você, sem paciência, acha que por você já feito isso e não ter realizado, você está fazendo errado. Porque você está conseguindo só ver os erros. Porque você não está sentindo que ninguém está consumindo os frutos, ou talvez nem você mesmo. Ou seja, você está focando mais no resultado final do que no processo. Tá? A metáfora é o seguinte: a árvore dá fruto porque ela dá fruto. A árvore dá o pé de manga. O pé de manga dá manga porque o que ele faz, o ciclo dele é dar pé de manga. Ele dá manga. Ele não está nem aí, né, metaforicamente falando, se aquelas mangas vão ser comidas por animais, vão cair no chão, vão estragar, vão ser atropeladas por um carro, ou se as pessoas vão comer, tomar um suco, fazer um doce e se deliciar. Ele dá manga. Esse é o papel dele, essa é a função dele, o talento dele. Os outros apreciaram ou não, os outros aproveitaram o fruto que ele deu ou não, aí depende dos outros, não dele mais.
A função do pé de manga não é fazer você comer manga. O pé de manga não dá manga para fazer você comer manga. Se você parar de comer as mangas do pé de manga, ele vai continuar dando manga do mesmo jeito. Então a metáfora é essa. Dê seus frutos, porque você tem frutos para dar. Dê seus frutos. O outro apreciar, comer, reconhecer ou não, é escolha dos outros. É escolha dos outros. Lógico que a gente não é pé de manga e a gente tem autoavaliação e a gente quer se aprimorar. Não é para ficar acomodado, tá, querido? Mas perceba que fruta você dá. A gente, como ser humano, é uma árvore de frutos diversos. Como se a gente fosse uma árvore que pudesse dar manga, goiaba, maçã, jaca, tudo ao mesmo tempo. Ou, não, dessa vez eu não quero produzir jaca, eu vou produzir carambola. A gente, como árvore humana, a gente consegue dar frutos diversos e diferentes. Se você não está dando fruto, porque os outros não estão consumindo, você está saindo da sua essência, da sua natureza, de uma lei da vida. A gente nasceu como ser humano, como espécie toda, um sustenta o outro, tudo está conectado. Você tem que dar frutos para eu poder consumir, para eu dar frutos, e assim uma coisa vai ajudando a outra. Né? Na Bíblia não fala? Se não está dando fruto, arranca e corta, então é melhor que isso faça. Então você tem fruto para dar, você só não está vendo. E se os outros não estão consumindo, o problema é deles. O problema é deles. Agora, se você fica se cobrando, se exigindo, você afasta mais os outros de consumir seus frutos, porque você começa a ser amargo, porque você começa a repelir as pessoas de perto de você, e aí vira um ciclo improdutivo e as coisas só vão para baixo. Então, a mudança não é do outro que tem que passar a querer e desejar suas frutas, não, é você que tem que começar a produzir. Produza frutas mais suculentas, naturalmente, talvez isso desperte mais o interesse das pessoas. Essa é a metáfora que eu deixo para você. Foque no processo, nos seus talentos, no que tem que fazer, porque tem que fazer. O outro, o resultado final, o êxito, foge do nosso alcance. Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá. Tem uma frase que me ajuda muito dela. Fala assim: Deus nos chamou para que sejamos fiéis e não para que tenhamos êxito. Ou seja, nosso processo é de ser fiel, cumprir o nosso desígnio, cumprir o que nos foi proposto. Não o êxito. O êxito foge da nossa ossada. Ele vai ser uma consequência natural se a gente está sendo fiel e se a gente está no processo. Ok? É uma consequência natural. Foque no processo. Tá? E essa atitude, gente, de autodepreciação e tudo mais, é uma atitude masoquista. É porque o outro está fazendo algo que eu não fiz, então eu começo a me cobrar. Era uma raiva que eu queria jogar no outro, só que eu, talvez por um padrão de personalidade, ao invés de eu falar assim, aquele fulano não merece, olha aquilo lá, fulano, eu jogo pra mim, nossa, eu sou incompetente, eu sou ruim, eu sou uma farsa, eu sou um fracasso. Mas é raiva que você direciona pra você mesmo, você fica uma pessoa irritadiça, inflamada, tensa, difícil de conviver, que não oferece prazer, não oferece paz para o seu lar, para sua casa, para os seus. Isso é masoquismo, E as pessoas que te amam não querem ver você se flagelando desse jeito. É uma flagelação. Abra os olhos para isso. Você gostaria de ver uma pessoa que você ama se batendo e você tentando ajudar e ela te empurrando e continuando se batendo? Como você ia se sentir? Ia ser confortável? Talvez é isso que você está fazendo. Às vezes você fica nesse padrão de se flagelar, de se colocar para baixo. As outras pessoas querem te ajudar e você empurra os outros e continua se flagelando. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Quer saber? Já cansei. Quer se bater? Que se bata. Só que aí eu vou perdendo interesse, eu vou distanciando, o relacionamento acaba, perde qualidade. Já pararam para pensar nessa perspectiva? Então, não fique direcionando essa raiva para você sempre, direto e constante, porque você não atingiu o parâmetro, porque você não atingiu o que você queria, porque você acredita que uma família deve fazer assim, porque você acredita que a mãe deve fazer assado, porque você acredita que o homem, o esposo tem que ter tal atitude. Esse é o seu parâmetro, esse é o seu filtro, que está com base nas suas experiências. Você pode até compartilhar, e é bom que você compartilhe, expresse suas expectativas com os outros. Não tem como a gente não ter expectativas, a gente só não pode achar que elas realmente vão se concretizar, e a gente só não pode ser uma criança mimada, na verdade por uma postura de criança mimada, de que quando ela não se concretiza, eu vou dar xerique, vou achar que eu que errei, eu que não fui bom o suficiente, é porque eu sou um fracasso. Respeite seu processo,
Reconheça suas limitações, mas respeite o seu processo e desenvolva o que tem que desenvolver. Se você não fizer isso, você vai ficar patinando, e eu já falei das consequências. Tá? Aí veja só se faz sentido também. Se você tem esses pensamentos. Se julga profundamente. Fica se julgando, eu não sou isso. Se autorrotula, eu não sou isso. Distorção cognitiva, que eu já falei, eu não sou assado. Gente, quando você estiver se julgando, se rotulando, descendo a chibata em você porque você errou, porque você falhou, porque você não está conseguindo atingir o combinado. Eu não queria gritar, eu queria ser uma mãe mais paciente, eu queria ser um pai mais presente, eu queria ser um marido menos grosseiro, sei lá. E aí você errou, ao invés de você ficar se flagelando, mas esse julgamento severo, que vai só fazer você rodar improdutivamente, ficar no mesmo jeito, faça esse exercício mental. Talvez você possa até fechar os olhos para potencializar a sua habilidade mental. Eu quero que, quando você se julgar, você se olhe como você se fosse uma criança. Quando uma criança que está aprendendo a andar, uma criança que está ali desenvolvendo uma habilidade, ela cai, ela tropeça. Você desce o sabugo nela, você é tão perverso assim, você vai bater na criança porque ela está aprendendo a andar e ela caiu. Você vai esculachar a criança. Se você está fazendo isso é porque a sua humanidade está meio comprometida. Talvez isso possa estar ligado às experiências que você teve, né? Mas se acolha como uma criança. Mas eu não sou criança, eu tenho 30, 20 anos, já era para eu ter sabido disso aqui, já deveria ter... Não, se você está repetindo esse padrão, não está conseguindo aprimorar, é porque nesse ponto especificamente, a sua criança interior não está resolvida. Nesse ponto especificamente, você está agindo como criança. E está tudo bem. Não é uma acusação, é uma narrativa de um fato. Então, você acha que vai ser saudável uma criança? Porque é a sua criança interior que está com essa instabilidade emocional. É a sua criança interior que está insegura, que se autodeprecia. É um comportamento fortíssimo de criança. Imagina você botando pressão, cobrando, julgando, rotulando. Você acha que essa criança vai ter uma chance de melhorar? Acho que não, né? Então quando você estiver nesse estado, feche seus olhos e se acolha como se fosse uma criança. Se deixar mais intenso, né? Imagine que é uma criança carente de orfanato, sem pai, sem mãe, que foi vítima de violência ou de abuso. Rejeitar e não tratar bem uma criança desse aspecto é meio difícil, né? Acolha-se como se fosse uma criança, tá? Outro problema é que as pessoas com esse padrão têm tanta distorção cognitiva, e outra distorção cognitiva é do tudo ou nada. As pessoas acham que ou eu faço desse jeito ou então eu não fiz nada. Ou eu dou conta de cuidar dos meus filhos, lavar a louça, passar pano, lavar roupa e fazer comida, ou eu não fiz nada que presta. Aí a pessoa pega e não dá conta de lavar a louça e passar pano. Eu não presto, eu sou um inútil. Cara, você deu conta de fazer outras coisas. Talvez naquele dia seu filho demandou mais atenção. Talvez naquele dia você estava com menos disposição. E tá tudo bem. Ah, mas tem fulano que consegue. Vem cá. Vem cá, ô abençoado. Para com essa idiotice de ficar falando fulano consegue. Fulano é aquilo. Ah, mas o fulano... Você convive 24 horas com fulano? Você sabe qual é o padrão familiar dele? Você está na cabeça dele? Você está lá 24 horas para ver que ele faz realmente tudo certinho sempre? Você acha que tem dia, que tem vezes que ele também não pisa na bola, que não falha, que não é escroto? Por favor, né? Pare com isso que não faz sentido nenhum. Olhe para dentro de si, se desperta, se trate, se intervenha e saia desse padrão. É possível, não é fácil não. Mas é possível. Então, bora entrar em movimento. Ficar reclamando, não fazer nada também é tchau, obrigado. Pode reclamar em outro canto lá, que é reclamação. Sem interesse de intervenção, eu não gosto de escutar. Me irrita. Reclama, se queixe, eu vou acolher, eu vou te entender, eu vou te apoiar, mas eu vou te conduzir para um caminho. Eu quero te auxiliar no seu caminho.
Se não está afim de caminhar, nem me procure. Fica no seu canto aí, tá tudo bem. É porque não está doendo o suficiente, tá? Então não é tudo que é sim ou não. Entre sim ou não tem várias portas. E não é porque você não alcançou aquilo lá que não presta. Quer dizer que naquele foi o dia que foi o máximo que você conseguiu fazer. Não é tudo sim ou não. Eu já falei sobre isso em outros conteúdos, em outras lives, tá? Ah, tá. Tô tentando entender o que eu escrevi aqui, tá? Então perceba que você não é perfeito. Tenha essa habilidade de se questionar. E não entre no mundo de fantasia de que as coisas vão acontecer com purpurina e como você idealiza. Não use a sua lente para ver o que o outro vai te entregar com base no que você quer e precisa. Tá? Não faça isso. Você quer que o outro faça tal coisa? Olha o outro. O que ele tem capacidade... Olha como fica feio. O que ele tem capacidade de te entregar. A lente do outro. Ah, eu quero que ele faça assim. Ele dá conta de fazer assim? Não, Matheus, mas ser humano muda. Realmente, ser humano muda e tem habilidade. Ok, mas calma lá. É mais fácil ele começar a intervir e resolver em algo que ele já tem habilidade, que tem uma estrutura mais fácil para desenvolver, ou você quer que ele faça tal coisa que ele não tem estrutura nenhuma para desenvolver? Ah, eu quero que ele seja mais afetivo. Cara, tem gente que vive numa família que não tem afetividade. Não quer dizer que a família não seja unida e não se ame, só que a demonstração de afeto é mínima. Ah, você vê uma família afetiva, ele não me demonstra afeto. Você está pedindo alguma coisa que ele vai ter muita dificuldade ou talvez não consiga te oferecer. Então, está faltando empatia, compreensão e paciência da sua parte. Ah, quer dizer que eu tenho que aceitar? Talvez sim, talvez não. Depende da sua escolha, depende de como estão as coisas. Tudo depende. Mas o início, olha o parâmetro do que ele pode te oferecer. E ficar cobrando, exigindo, enchendo o saco, se questionando, não vai resolver as coisas. Tá? E não fique no mundo de Bob. Já falei dessa culpa. E você vai ter que desenvolver a habilidade de lidar com frustração. Já falei sobre isso numa live aqui. A habilidade de lidar com frustração. Entenda outra coisa. Tá? Esses pensamentos ruins, catastróficos, é normal a gente ter. Só que olha essa frase, eu já falei em outras lives. Você não é o que você sente. Você não é a sua mente, nem as suas emoções. Não é. Então não é porque você se acha tal coisa e pensa que é um fracasso que você realmente seja. É só a sua mente. A sua mente nem sempre é a expressão de realidade. Dos fatos, realidade dos fatos. Sua mente transforma a sua realidade. A sua mente dita a sua realidade, sim. Tá? De dentro para fora. Só que às vezes está acontecendo algumas coisas aqui que você tem que interpretar os fatos. E não é porque eu penso tal coisa e sinto tal coisa que aquilo realmente me define. O que define é o que eu faço, a ação que eu faço. Então preste atenção mais no que você está fazendo do que no que você passa pensando, sentindo. Tá? E o que está ligado muito a esse padrão de funcionamento, gente, é uma vergonha de errar, é um medo de errar. Já falei sobre isso aqui em outras lives, é um medo de errar. Vergonha do que os outros vão falar e assim vai. Tá? Já falei, entra no grupo do WhatsApp para você ter acesso à gravação de lives mais antigas que falam disso. Se você quiser resolver, se não quiser resolver também, tá tudo certo. Tá? E aí uma orientação para você então é: seja autêntico. Quem é autêntico nunca erra, porque você está sendo você. Não tem como você errar em ser você se você está sendo você. Seja autêntico, se acolha e se conheça. Essa aqui é a estrutura mínimo do mínimo do mínimo do básico, que é o básico, o supra-sumo. Então, para você melhorar nessa questão é: seja autêntico, se aceite e se conheça. Tá bom? Só que se você quiser saber o que está lá no fundo desse padrão de pensamento, desses sentimentos, eu vou tocar na ferida, tá? É o medo de não ser amado, é o medo de não ser aceito, é o medo de ser abandonado, excluído, trocado, porque em algum momento na sua vida você sentiu isso, ou isso realmente aconteceu na sua vida,
Ou você viu acontecendo com alguém e ficou marcado, ou foi ameaçado, passou perto de acontecer. Então você tem essa ferida aberta, eu reconheço. E isso que talvez faça você ficar fixado com padrões infantis, porque provavelmente isso aconteceu na infância, na pré-adolescência, na adolescência, enfim. É possível resolver. É possível curar. Tá, vou usar essa palavra, é possível curar. Desde que você entre em movimento, aceite e se acolha. Ok? Então, vou começar a deixar algumas intervenções aqui, algumas explicações e intervenções, ok? Quem ficou aqui vai aproveitar, senão vai assistir a gravação. Lembra que eu falei o primeiro, para vocês questionar qual é o seu parâmetro e se ele é real. Então, vamos continuar nessa linha. Qual é o seu parâmetro? Pergunte qual é o seu para quê. Qual é o para quê dessa cobrança? Qual é o para quê, a função que isso ocupa na sua vida? Você está querendo se proteger? Não, Matheus, eu sou um fracasso. Eu nunca sou bom o suficiente. Você está vendo que está sendo ligado a uma autocobrança. E talvez você tenha esse comportamento porque você foi muito cobrado, exigido e comparado na sua vida. Tá? Te machucaram, mas não fizeram por mal, muito provavelmente. Fique tranquilo. Então qual é o para quê? Você está querendo se defender do quê? Você está querendo construir o quê? Você está querendo provar o quê? Qual é o para quê desse padrão de pensamento? Vamos fazer uma seta descendente, tá? Esse daí é o seu conflito íntimo. Então o que isso define você? Ah, Matheus, eu me cobro porque eu acho que eu sou um erro. Ok, se você realmente for um erro, o que isso define sobre você? Ah, que eu sou incapaz. O que isso define sobre você? Ah, e aqui eu não vou dar conta e tal. Se a gente for questionando, vai chegar ali. Vão me abandonar, vão me trocar. Então esse é o seu conflito íntimo. Esse é o X da questão. É aí que tem que intervir, especificamente. E numa live eu não consigo fazer. Tem que ser em terapia, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Infelizmente, não tem outro caminho para ser uma intervenção efetiva e duradoura. Tá? Então vai se questionando, o que isso define sobre mim? Se for verdade, o que define sobre mim? Se for verdade, o que define sobre mim? Do que eu estou querendo me proteger? Qual é o para quê desse comportamento? Tá? Anota essa intervenção e vai se questionando. Ok? Aceite que talvez você não seja tão competente mesmo como você gostaria, está tudo bem. Só que isso não é um problema nenhum. Se você está no início de uma carreira, normalmente você não vai ser o melhor profissional, você está no início da sua carreira. Um profissional de 10 ou 30 anos vai estar melhor do que você. Uma pessoa mais velha, que teve outras oportunidades, vai estar melhor do que você. Aí você quer comparar lá. Não faz sentido, né? Eu tenho que me comparar com outra pessoa. Se eu quiser comparar, se eu quiser fazer um pareamento, é com outras pessoas que também estão no mesmo nível de carreira do que eu, que têm as condições de vida semelhantes, oportunidades semelhantes. Faz um pouquinho mais, embora não seja também tão saudável, pelo menos faz um pouquinho mais de sentido. Então aceite que talvez você não seja tão bom como gostaria, está tudo bem, então se desenvolva. Esse mecanismo não vai te desenvolver, esse padrão de autodepreciação vai afundar você ainda mais, tá? Então se cobre menos, se cobre só o suficiente. A gente tem que se cobrar, tem que exigir um pouquinho, mas tem que ser o suficiente, tá bom? O fato é que a gente sempre pode melhorar, mas não quer dizer que hoje não seja bom. Eu sei que eu posso melhorar como psicólogo. Eu sei que tem psicólogos aí de 10, 30 anos que são melhores do que eu. Se bem que, agora comparando com alguns profissionais com o mesmo tempo de formação do que eu, ou um pouquinho maior, eu percebo com as minhas trocas, nos meus grupos, nos meus contatos, que eu estou acima. E tá tudo bem. Tá? Que eu consegui desenvolver, que eu consegui me aprimorar, que eu tenho mais experiências, que eu estou conseguindo me consolidar, minha capacidade técnica, teórica. Entendeu? Mas eu não vou ficar me comparando com quem tem 30 anos e falar, nossa, eu não consigo, eu não conheço. Lógico, eu tenho menos do que isso de atuação. Ok? Mas não quer dizer que hoje o que eu entrego não seja excelente, com base no que eu tenho de capacidade. E sempre estou me aprimorando. Tá? Outra atividade que você pode fazer é listar os elogios que as outras pessoas dão para você. Liste. Começa a listar. Ah, você é dedicada, você é atenciosa, você é paciente, você é companheira. Liste o que as outras pessoas... Você pode até também perguntar para as outras pessoas sobre quais são as suas qualidades. Se você não está conseguindo ver, eu estou com dificuldade,
Você pode parecer uma pergunta estranha, quais são as minhas qualidades? Quais qualidades que você vê em mim? E anote isso e comece a perceber, nossa, fulano falou que eu sou companheira, empática, que eu acolho as pessoas. Deixa eu começar a prestar atenção. Aí lá no final do dia se avalia, nossa, conversei com fulano, estava chorando, ele saiu sorrindo, saiu bem, mais confortável, agradeceu, realmente eu consigo fazer isso com as pessoas. Às vezes a gente precisa desse auxílio externo, tá? Diminui a autocrítica, se trate, tá? Você pode procurar um amigo de confiança, mulheres têm mais facilidade para falar isso, para trocar uma ideia, ou mais certeiro é um psicólogo, tá? Evite se comparar sem necessidade, foque no seu desempenho, no que você pode oferecer, tá? E seja tolerante consigo mesmo, não acelere processos. Se abra Já falei, se abre para pessoas de confiança, ok. Ok. E faça o mesmo, se trate também como você trata as outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa que chega alguém se queixando para você, ai amigo, amiga, eu tô assim, tô com tal problema, e você, calma, não se cobra tanto, ele também fez tal coisa, olha por outro lado, aí você anima a pessoa, né? Mas quando é pra você, você se soca o bambu, né? Velho, se você consegue fazer isso com outra pessoa, é porque você consegue fazer consigo mesmo. Faça um exercício mental de meio que se projeta aqui, ó, se coloca na sua frente, imagine que você tá meio, sei lá, diferente, mais gordo, mais magro, mais alto, mais preto, mais branco, mais barbudo, cabeludo, não. Imagina você que se queixando, eu não consigo fazer, eu sou insuficiente, eu acho que eu sou uma péssima tal profissional. E você escutando aqui numa postura neutra, e depois você fala, calma, é só foi só um detalhe, fulano também fez tal coisa, você vai conseguir superar. O que você pode tirar de lição de aprendizado disso? Pode parecer loucura, mas pode funcionar. Faça o teste. Aplique a técnica. Não adianta falar que o remédio não funciona se você não faz direito e não toma o remédio. Tá? Ok. É isso. Ok. Tá. E outra coisa, gente. Você percebeu que é sempre uma comparação com o outro que está muito atrelado a isso? Você viu que tem vários fatores, né? Mas tem uma comparação com os outros. Olha, os outros, na verdade, posso até comentar em algum momento alguma coisa que você faça ou tal, mas esse assunto não perdura. Os outros, na verdade, não estão nem aí para você, não. Cada um está com seus próprios problemas, com as suas próprias buchas, com os seus próprios defeitos, com suas próprias distorções cognitivas. Você acha que eles vão perder tempo pensando e sentindo o que você está falando? E outra, se a pessoa está perdendo tempo e está falando de você mal, te rejeitando, é problema dele. Você é a mangueira que dá fruta. É problema dele. Então, ele tem o mesmo valor que você diante de Deus como ser humano, e mesmo potencial. Mas essa atitude é uma atitude inferior, uma atitude medíocre. Então não aceite ser afetada por atitudes inferiores e medíocres. Você é mais do que isso. Se o outro está comentando, se o outro está depreciando, se o outro está excluindo, se o outro está falando sei lá o quê, ignora. Não é fácil. Eu sei que na teoria é muito mais fácil que na prática. Mas pense nisso, olha. O que vem de baixo não me atinge. E não a pessoa, mas a atitude, o comportamento. Eu não vou ser atingido por um comportamento tão baixo como esse. Se o outro está querendo falar mal, é porque ele também tem a autodepreciação dele. Quem está progredindo na vida, quem é uma pessoa boa para você se espelhar e talvez poderia, né? Talvez te cobrar alguma coisa, tá nem aí, tá focando no que ele tem que resolver na vida dele. Então não se permita ser atingido por essas pessoas de baixo. E via de regra, gente, sistemicamente falando, você devia escutar do seu pai e da sua mãe coisas que você não fez direito, não fez mais do que sua obrigação, coisas tipo assim, não tá bom o suficiente, e que te colocavam para baixo, tá? Você é feio, você é inútil, você é desatenta, você só faz tudo errado, nossa, não dá para fazer as coisas para você, não dá. Eles falavam isso com o intuito de te educar, de te colocar para cima, mas causou esse defeito, certo? Perdoe, aceita isso que eles falaram, não te definem, tá? E olhe para você. Você é o adulto responsável por essa criança hoje. Você é o adulto responsável. Qual é a imagem que você... Não esqueça que os outros falaram de você.
Qual é a imagem que você quer ter de você mesmo? Comece a mentalizar, estruturar isso e se direcionar para esse caminho, tá? Não é fácil, mas é possível. Procure ajuda. Eu vou encerrar aqui deixando algumas frases, como se fosse autossugestão, que vai te ajudar nesse processo, para você ir repetindo para você e acalmando o seu coração. E corrigindo quando vier os pensamentos de cobrança, de autocrítica, de sabotagem, de tudo que a gente falou aqui até o momento, tá? Você pode ir repetindo assim: esse pensamento me lembra o quanto eu me cobro e o quanto foram construídos ao longo da minha vida. Um padrão alto de exigência sobre mim e sobre o meu desempenho. Vou repetir: esse pensamento me lembra o quanto eu me cobro e quanto foi construído ao longo da minha vida um padrão alto de exigência sobre mim e sobre o meu desempenho. Você está chamando para a consciência o que está acontecendo, percebendo que é algo que está ligado à sua história. Então esse comportamento lembra, você está ativando o cérebro. Você pode continuar. Eu mereço poder diminuir a minha exigência e poder olhar para minhas limitações sem que isso seja um peso, sem que isso comprometa o meu valor pessoal. Eu mereço poder diminuir a minha exigência e poder olhar para as minhas limitações sem que isso seja um peso e sem que isso comprometa o meu valor pessoal. Isso não define o seu valor. Eu mereço ter mais momentos de lazer e leveza, ter autocompaixão, ao invés de me exigir. Eu mereço ter mais momentos de lazer, leveza, de autocompaixão, ao invés de me exigir. Você merece, e você é capaz, e você pode se oferecer isso. Ainda mais eu escolho olhar para minha imperfeição e aprender a me aceitar por inteiro, apesar dela. E ainda mais, eu escolho olhar para minha imperfeição e aprender a me aceitar por inteiro, apesar dela. Anote essas frases e pode ser coisas semelhantes. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu posso ficar tranquilo. Eu sei que isso revela alguma insegurança sobre mim, mas eu vou conseguir resolver. Você aceita, vocês têm a técnica que a gente pode aplicar isso, fazer regressão, fazer hipnose, dessensibilização, alguns métodos de fobia, quebra de crença, EFT, o genograma pode ajudar isso também, a missão familiar, técnica da escultura. Tem várias técnicas para a gente aplicar no contexto terapêutico, a própria anamnese que eu criei, para te auxiliar nessa mudança. Se você quer mudar, entre em movimento, procura um profissional. Mas acredito que as orientações dessa live aqui, do que foi te proposto, do que trouxe de intervenção, de aplicação, já vem te ajudando. Então, obrigado pela sua atenção até aqui. Eu sei que eu mordo a sopa, mas espero ter te ajudado. Então, fiquem com Deus, obrigado pela sua atenção. Terça-feira que vem a gente vê mais. Qualquer pedido de querer marcar sessão, querer trocar uma ideia, qualquer pergunta, pode me procurar, tá? Se quiser também ter acesso ao meu curso de ansiedade ou curso de saúde mental também, o link está aqui na bio, ou você pode me procurar e me mandar mensagem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Terça-feira que vem a gente se vê mais. Fiquem com Deus, bom trabalho para vocês e tchau, tchau.